Olá, meu nome é Mariana. Meu nome é Lidiane e esse é o Papo de Psi Podcast. No episódio de hoje, nós vamos te contar uma história sobre espera, paciência, autopreservação, construir, desconstruir, para depois reconstruir. Era uma vez o fiar e o desfiar em Penélope, de Odisseu. Era uma vez Penélope, uma menina que logo no início da vida foi abandonada por seu pai, Icários. Certo dia, ele foi consultar um oráculo devido a sonhos e presságios que estava tendo. Icários escutou que a mãe de Penélope tinha uma deformidade no útero. Com medo de uma desgraça, Icários abandona a filha recém-nascida ao mar. Ela é acolhida por pássaros que eram chamados de Penélopes. Eles cuidam da menina, que começa a crescer bela e graciosa. Icários logo fica sabendo e, sentindo muito remorso, decide resgatar sua filha. Pela beleza e semelhança à elegância das aves, a menina recebe o nome de Penélope. Chegando à juventude, Penélope é oferecida ao casamento a Odisseu, após um concurso de força, uma corrida, vencida por ele. Quando partia com o esposo, seu pai pediu a Penélope que não fossem embora, que vivessem ali, com ele. Odisseu disse então que o lugar dele era em Ítaca, mas, se ela quisesse, poderia ficar. Penélope decide, por fim, seguir com seu marido. Chegando a Ítaca, os dois têm um filho, Telêmaco. Por lá vivem até que Odisseu é convocado para lutar na grande guerra de Troia. Os anos foram se passando e nada de Odisseu voltar. Os homens da cidade começaram a se alvoroçar. A cidade precisava de um governante homem para ficar no lugar de Odisseu, ao lado de Penélope, já que seu filho ainda não tinha idade para governar. Os pretendentes começaram a chegar aos montes, invadiam a casa de Penélope, bebiam de suas bebidas, comiam de suas comidas, saqueavam seus bens. Penélope esperava por seu marido, mas já não sabia mais o que fazer para adiar esse novo casamento. Odisseu era muito ardiloso e esperto. Penélope há de ter aprendido muita coisa com ele. Então, ela tem a ideia de tecer uma mortalha para o sogro, que já estava muito idoso. Após terminar aquele trabalho, ela então se casaria. Como a demora do marido a voltar era muita, afinal foram 10 anos de guerra, mais 10 anos até seu retorno, Penélope tecia a mortalha de dia e desmanchava à noite. E assim o fez por muito e muito tempo, até ser descoberta. Quando já não havia mais saída, Penélope tem um sonho. Seu marido estaria para voltar. Protegido pela deusa Atena, Odisseu voltou sob a forma de um mendigo, visto haverem ali muitos pretendentes querendo ocupar seu lugar. Foi acolhido no castelo por Penélope e seu filho, mas insultado pelos criados e pretendentes. Penélope disse que ele poderia ficar ali, como seu hóspede. Ela ainda não podia imaginar que aquele homem com quem falava era seu marido, que há muito havia partido. Mas certa simpatia criou-se entre os dois. Em determinado momento, conversavam, e Penélope perguntou ao homem de onde vinha. Ele não podia falar, mas lhe disse que podia garantir que seu marido voltaria para casa. Sugeriu a ela, então, promover uma prova para eleger seu novo marido. Seria o governante de Ítaca aquele que conseguisse arquear
o arco de Odisseu. Na manhã seguinte, ela então anuncia a prova e todos se revoltam quando o mendigo, Odisseu disfarçado, deseja participar da prova. Após certo conflito, havendo inclusive objeção do seu filho, Telêmaco, Odisseu consegue completar a tarefa e, após matar todos os pretendentes, volta a ocupar o seu lugar. Bom, essa é a história de Penélope. Claro que aqui ela está adaptada. Se você quiser conhecer essa história por inteiro, você vai precisar ler a Odisseia. Se você não estiver disposto a ler a Odisseia, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio um vídeo muito bacana contando um pouco mais da história da Penélope, mais o material acadêmico, os artigos e teses que a gente utilizou para formular o episódio de hoje. Bom, Lide, você já conhecia a história de Penélope, já conhecia a Odisseia. Eu andei perguntando isso lá no meu Instagram, fiquei surpresa, muitas pessoas não conheciam a Odisseia. Eu conheço a história da Odisseia e a história de Penélope. Não dessa forma, assim, porque aqui traz um pouco dela, né? Da história dela. E o livro tem a história mais longa da própria Odisseia, né? Que é essa aventura. Mas não... E algo que fica muito marcado de Penélope, sempre que a gente fala de Penélope, se refere à mitologia, é justamente esse esperar dela, né? Essa espera, essa entrega. A questão da Odisseia, a história de Penélope fica meio coadjuvante ali, né? Ela é um personagem coadjuvante. Então, o nome já diz, né? Odisseia nada mais é do que a história do Odisseu, o seu retorno para casa. E nesse retorno ele passa por diversos desafios e provas e é testado. Então, por isso que leva-se tanto tempo para ele voltar. Não só porque a jornada é longa, mas porque em meio a essa jornada tem muita tarefa a ser cumprida. Eu estava conversando com uma das nossas ouvintes sobre esse episódio, já que eu lancei lá que a gente ia falar da Odisseia, e ela comentou, olha, mas não seria a nossa vida, na verdade, uma Odisseia? E né? A gente tem um caminho de voltar, um caminho que a gente precisa trilhar para nos encontrarmos com a nossa casa, com a nossa essência, e a gente passa por diversos desafios. Enquanto isso, tem um lado nosso que é como lá a Penélope, que está tentando esperar, que não quer dar esse lado por morto. Então a gente vai conversar hoje sobre esse outro lado, que é a Penélope. A Lid comentou ali sobre espera. Nós vamos falar um pouquinho mais do que isso. Bom, mas antes de falar sobre isso, vamos tentar entender um pouquinho, para quem está escutando o episódio de hoje, geralmente a gente traz contos. E hoje o Era Uma Vez trouxe um mito. Um mito, a gente leu assim um pouquinho com cara de conto, mas é um mito. Então, assim, qual é a função dessas histórias hoje? Qual era antes? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Lid. O mito, ele é sempre uma narração, né? Uma narração no sentido de ensinar algo. Então é uma história, assim como na Bíblia existem as parábolas, o mito também tem essa função de ensinamento, de reflexão, a partir de uma narrativa, de uma narração, de contar uma aventura, uma história. E nesse sentido, eles refletem os valores da época, aquilo que era... Porque a transmissão do mito é via oral, então são coisas que são faladas, que são passadas de boca a boca. Então reflete muito a cultura local. O que a gente pode pensar a partir disso, né? O que esses mitos que eram utilizados para ensinamento, o que eles gostariam de passar para quem estava escutando? Acho que já dá pra gente pensar em algumas coisas, né? Nesse caso desse mito, né, que a gente está trazendo, da Penélope, fala da mulher que é mãe, né? Da mulher que é esposa, da mulher que é dedicada, da mulher que espera, da mulher que é obediente, da mulher que é fiel. Então são algumas coisas que
essa parte da Odisseia, que é a história o mito de Penélope, ele traz pra gente. E enquanto você estava falando da Odisseia ser a própria narrativa da história de Odisseu e das lutas e das tarefas, dos testes que ele tem que passar, a Penélope também, a luta dela, talvez a tarefa dela seja a espera, porque a gente tem muito essa ideia que a tarefa é sempre algo que é movimento, que é algo glorioso, que é algo que tem sempre um troféu a ser ganho. Nem sempre. Às vezes a nossa tarefa é a tarefa da espera, às vezes a nossa aventura é a aventura de desenvolver a paciência. Pois é. E provavelmente eram esses valores que gostariam, né, de transmitir, que as pessoas gostariam de transmitir quando falavam desse mito. Então, ser uma boa esposa, como a Lid colocou, uma boa mãe, também uma boa filha. Aqui na história que a gente narrou, a gente deu uma enxugada para contar para vocês, mas a Penélope, enquanto ela tá nesses 10 não, né, quase 20 anos de espera, né, 10 anos da Guerra de Troia e 10 anos pro retorno de Ulisses, mais ou menos, ela é uma pessoa muito obediente e muito respeitosa aos homens. Então ela obedece à ideia do marido, né, que já não tá ali presente. Ela obedece ao seu pai, que também é quem vai mandar nela. Ela obedece ao filho, inclusive, que com esse tempo todo, né, o pai longe, ele cresce e passa a querer tomar as rédeas ali, apesar de ainda não poder. Mas você que está escutando a gente deve estar estranhando a gente falar essas coisas. Por quê? Essas questões refletem os valores da época, mas a história de Penélope, conhecendo um pouco mais a fundo, vem mostrar outras coisas bem interessantes pra gente. Eu até fiquei bem... me simpatizei com a Penélope depois disso. Mas o que a gente pode ver, então, além desses valores aí, bem patriarcais? O que mais tem além? Bom, Penélope, ela é considerada a primeira mulher da história da literatura a poder fazer uma escolha, o que ela deseja para a vida dela. Vocês lembram do momento que a gente contou do casamento, que ela se casou com Odisseu? O pai pediu, né? O pai queria que eles ficassem ali e ela conversa com Odisseu e ele diz: tá bom, mas eu tenho que ir embora. Se você quiser, você faz o que você quiser. Você vai comigo ou você fica aqui, mas eu preciso ir. Então ela é considerada a primeira mulher da história da literatura a poder fazer essa escolha, o que ela quer, qual rumo que ela quer tomar para a vida dela. Então isso parece pequeno, mas não é, isso é muito grande pensando no contexto da época, né, Lid? Por isso que a gente precisa sempre fazer análise, sempre estar muito atento ao período que tudo isso acontece, porque senão a gente vai querer colocar as nossas críticas baseadas no período que a gente está vivendo, que já é outro momento da história. Então a gente precisa ir para além daquilo que é dado, né? Mas você sabe que sob esse olhar, Penélope é vista como uma mulher transgressora, porque além de poder fazer uma escolha, ela também dribla as regras do patriarcado. Só que esse driblar e não é, né? Ainda tem um driblar, mas ainda continua dentro ainda daquilo que é o previsto. Então, ela sai muito é como se ela encontrasse uma saída lateral para a situação. Ela dribla de acordo com o que é possível, né? É a forma que ela encontrou, né? Exato. Ela encontra uma forma ousada, sagaz e inteligente de passar a lábia ali em todo mundo. E ela com isso ganha quase 20 anos, né? Porque os primeiros anos, tudo bem, eles aceitam a espera dela, mas logo já não aceitam mais. Todos querem aquele lugar de poder, que era o lugar de Odisseu. Então, ela conseguiu passar uma boa de uma lábia nesses homens todos. É uma esperteza muito assim... Ela foi muito sagaz, eu acho. Tem essa postura de enfrentamento, mas não é um enfrentamento de afrontar. Isso. É um enfrentamento de sair pela lateral.
É um enfrentamento indireto, né? E o enfrentamento indireto, porque assim, às vezes a gente enfrenta indiretamente, mas é quase que uma fuga. E no caso dela não é uma fuga. É um enfrentamento, mas com uma saída lateral. Então ela sabe o que está fazendo, não é uma fuga. Não está fugindo. Só que ela não tá afrontando, ela não tá batendo de frente porque sabe que se bater de frente nessa ela perde, né? Mas veja bem, na vida, será que sempre que a gente tem um desafio, alguma coisa que aparece ali e nos coloca numa situação de escolha, numa situação difícil, será que sempre precisa ter esse enfrentamento direto? Ou em algumas situações é mais inteligente a gente ir por outro caminho, ir driblando, porque ela conseguiu, no final das contas ela conseguiu o que ela queria, que era esperar o retorno do marido. Nós temos essa ideia que às vezes a melhor forma de combater aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não aceita, não concorda, é o afrontar, é se colocar em pé de igualdade na mesma posição e bater de frente, onde muitas vezes é mais inteligente você arrumar estratégias como saídas laterais, né? E olha só, ela é esposa de Odisseu. Odisseu também era um ótimo estrategista. Foi Odisseu que deu a ideia do cavalo de Troia, que é o maior golpe que a gente conhece. Então, veja bem, ela também fez um cavalo de Troia ali com eles, né? Ela não deu um presente de grego, como a gente conhece essa história, mas ela disse, olha, preciso criar aqui uma mortalha para o meu sogro, ensinar a respeito à minha família, honrar a família do meu marido, e eu preciso fazer isso, porque senão que mulher serei eu se não honrar o meu sogro, pai do meu marido? Então ela passou uma bela de uma lábia ali em todo mundo até que foi descoberta, né? Mas durou um bom tempo. Durou um bom tempo justamente porque ela utiliza de algo que é totalmente feminino, né? Que é o tear, que é o tecer, que é o fiar. Que é uma característica do feminino, que é um trabalho feminino. E isso a gente vai encontrar muito em diversas histórias e contos. Sempre tem essa questão do fiar, né? E na mitologia grega mesmo tem outros exemplares que falam outras personagens, não sei se era isso que você ia falar, do que falam dos fios. Sim, tem as brumas de Avalon, fala muito desse fiar e desse tecer. Tem os cisnes selvagens, ou os 11 cisnes, também falam desse tecer. A Elisa, que é a personagem, ela tece, e nesse tecer ela vai em silêncio, que é muito essa questão também que a Penélope faz, né? Uhum. Ela tece durante o dia e desmancha à noite. Sim. Que é aquilo que você falou, né? Do construir e desconstruir. Isso. Na própria mitologia grega, a gente tem outros exemplos em que o fiar, o fio, ele leva ao caminho, às escolhas, guia, retira possibilidades. A gente vê isso com as moiras, que tecem o fio da vida. A gente também lembra do fio de Ariadne, que é o fio que ajudou Teseu a sair do labirinto de Minotauro. Então, o que será que é esse fio que tanto se associa às escolhas dos homens? Eu tô pensando no fio, já começa com o próprio fio da vida, né? O cordão umbilical também é um fio que alimenta, que nutre, que transforma e que faz esse vínculo, essa ligação. Então, o fio é muito esse aspecto, né? Do vínculo, do indicar, também do indicar caminhos, do não se perder para não se perder, do transformar, porque a partir do fio você vai transformando, como ela estava fazendo uma mortalha. Então, você vai tecendo a partir de um fio, algo vai sendo criado. Então tem todos esses aspectos no fio, né? E é interessante que as autoras que nós pesquisamos para basear o episódio de hoje, elas falam desse fiar e desfiar, não necessariamente como a Penélope estava ali esperando o marido voltar, ela era muito fiel e muito leal a ele. Não, elas falam de um outro ponto de vista que eu achei super interessante, que na verdade a Penélope ela estava disposta a ser fiel a ela mesma,
a seguir o que ela desejava. Ela não queria estar com outro marido, outra pessoa para governar. Então, ela com esse fiar e desfiar, além de ganhar tempo, ela também pode começar a experimentar novas hipóteses, novas formas de ser, novas formas de se posicionar. Tanto que quando Odisseu volta, ele escuta todas as histórias. Ele que passou por aventuras, escuta, na verdade, as histórias dela que ficou e fica admirado. Ela vai ajudá-lo depois a governar. Então, é um par de feminino e masculino que se complementa mesmo. Os dois seguem no mesmo rumo. O fio deles está sempre na mesma direção. Pensando aqui, né, que a gente sempre fala da individuação e dos caminhos para a individuação, a Penélope traz um dos caminhos da individuação, que é o casamento, né? Que é se individuar no casamento. Existem outros caminhos, outras questões, mas ela traz muito esse aspecto, a integração do masculino e do feminino, no caso dela, né, interno, mas nessa interação com esse masculino que é externo, que no caso é o Odisseu, que é o marido. E esse casamento, quando a gente fala do casamento como uma forma de individuação, não é necessariamente estar uma pessoa e outra casadas legalmente, não, é esse casamento de entrega, esse casamento de união de opostos mesmo, né, de conexão. Na psicologia analítica a gente vai chamar isso de coniúncio, né, que é a união dos opostos que se complementam e vem a gerar aí um terceiro elemento. E esse seria, a coniúncio já é o casamento interno, né? Uhum. O casamento, a união dos opostos, mas internamente. Sim. O casamento, no caso, seria sim essa questão mais social, essa instituição social, que seria um dos caminhos para que essa coniúncio aconteça. E aí teria outros caminhos, a religião, a arte, ou o próprio trabalho. Então teria outros caminhos, mas o caminho que ela traz é esse caminho do casamento. Exato, e nesse casar, não querer casar, como a gente falou, não quer dizer que ela não quisesse se unir a outra pessoa ou ser fiel ao marido, como a gente pontuou. Ela queria mesmo ter esse momento, ela precisava ter esse momento de conexão com ela mesma, de encontro com ela mesma. E a partir desse fiar e do desfiar, ela também vai tendo a possibilidade de elaborar uma nova história, descobrir um novo jeito de ser, porque antes dela não havia nenhuma outra mulher que tinha passado por isso. Então ela precisou descobrir sozinha esse caminho e em segredo. Afinal de contas, ninguém podia saber o que ela estava fazendo. Esse Penélope traz muito essa questão do masculino e do feminino, ânimos e ânima, né? Que através desse fiar e desse ser, ela vai desenvolvendo esse aspecto ânimos para de fato encontrar com a alma dela, a ânima dela, né? Então, por isso que a gente fala aqui de integração desse masculino e desse feminino interno. Para quem não conhece esses termos, Lid, vamos só explicar, para quem não escutou nenhum episódio, não conhece esse termo, não está familiarizado, vamos explicar um pouquinho o que é ânimos, o que é ânima, mas bem rapidinho. Ânimos é o aspecto masculino que existe na mulher, aspecto masculino interno na mulher. Ânima seria justamente o oposto, que é o aspecto feminino interno no homem. Mas aí aqui eu ainda tô levantando mais uma questão, que a ânima também ela está presente na mulher, que aí seria a alma propriamente, não seria somente a parte feminina, mas a alma da mulher, né? Então, brevemente seria isso. E você sabe que, falando isso e pensando na história do Odisseu e da Penélope, voltando ao que você tinha falado lá atrás, de que às vezes existe a reação ativa diante de um conflito e a reação mais passiva, vamos dizer assim, que a gente falou de enfrentar direta ou indiretamente o conflito, a gente tem dois personagens, né, se a gente for considerar esse lado masculino e o lado feminino, dois personagens enfrentando conflitos. Odisseu enfrenta diretamente, ele é um estrategista de guerra.
E Penélope, ela enfrenta indiretamente, aguardando e moldando a situação a seu favor. Então, de tanto fiar e desmanchar, ela ficou também especialista em desmanchar falcatruas, mentiras que eram contadas para ela. Ela ali era vista como uma mulher vulnerável, então todos tentavam passar a perna nela, dizer que não, agora eu sou o seu novo marido, eu vou me casar com você, porque me contaram isso. Então ela ficou especialista também em perceber isso e desmanchar as falcatruas que tentavam fazer com ela. Que é um processo, esse desmanchar falcatruas, é quando a gente começa a confrontar os nossos pensamentos, né? Os nossos ideais. Começa a ver que às vezes não faz sentido aquilo que a gente estava pensando ou idealizando, e nesse confronto a gente também vai desmanchando essas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Nada como fazer também uma atividade manual, uma atividade de conexão, para perceber essas mentiras que são contadas por nós mesmos. A nós mesmos, né, Lídia? Uma boa colocação aí. Esse é se a gente for olhar assim, a base pelo menos o início do processo terapêutico é isso, é muito desse desmanchar, né? Desmanchar os pensamentos que a gente tem a respeito de nós mesmos, das pessoas, da vida. E quando a gente começa a confrontar esses pensamentos, a gente vai vendo onde é que se fundamenta, o que faz sentido, o que não faz sentido, e isso vai permitindo com que a gente vai desenvolvendo essa capacidade, né, de ser especialista em enxergar, opa, peraí, não é tão assim do jeito que eu tô pensando. E esse é o próprio amadurecer, né? E isso só vai acontecer depois que você tiver um bom tempo para conversar com você mesmo. Veja bem, né? Na história, Penélope ficou quase 20 anos fazendo essa atividade. A gente não precisa pensar literal, mas é para refletir que essa conexão com esse lado interno e essa sagacidade de perceber o que é mentira, o que é importante para você. Acho que até entra um pouco com o que a gente falou no episódio da Mulher Maravilha, né, sobre a verdade e os valores. Isso leva-se um tempo, não é de um dia para o outro, mas também precisa de muito trabalho. Imagine só, vamos pensar nessa história aí da Penélope. Ela construía, tecia o dia inteiro e depois ela passava a noite inteirinha também, desfiando, desmanchando. Então tem até um trecho que ela fala que ela passou muito tempo, ela perdeu as noites dela com esse desfiar, então ela também não descansava. Olha que trabalho difícil. É um trabalho, esse confrontar, esse desmanchar, desconstruir não é um trabalho fácil, por isso que muitas vezes tem resistência. Esse desconstruir não é fácil, você tá acostumado de uma forma, tem o hábito de um determinado hábito, e de repente se vê confrontando aquilo e desmanchando e desconstruindo aquilo que para você estava certo. Não é fácil, gera cansaço, insegurança. O que vai ser depois, né? Mas tem um depois. Tem um depois, né? E a intuição dela começa a ficar aguçada com o passar do tempo. Com o passar do tempo que ela vai se conectando com ela mesma, né? Ela começa a ter sonhos, compreender que o marido realmente está regressando primeiro a nível intuitivo, depois realmente, né, ele retorna. Então, acho válido também ressaltar a importância de escutar a nossa intuição, né, Lid? A intuição que é diferente, de repente, de um pensamento ansioso. O pensamento ansioso, ele vem de imediato, né? A intuição mais complexa, ela vem de um tempo de reflexão. Acho que nesse sentido, né, na história do que a gente está falando da Penélope, ela vem depois de um tempo e é preciso estar com os olhos e ouvidos bem atentos. Essa intuição, ela não tem a ver com... Porque muitas vezes a gente acha assim, não vai dar certo. A gente acha que isso é intuição, isso não é intuição. Isso tem a ver com esse pensamento ansioso que a Mari está falando. Esse acreditar que as coisas sempre vão dar errado, esse medo que a gente fica que as coisas deem errado,
Isso tem muito mais a ver com um pensamento automático, um pensamento ansioso, autossabotador, do que propriamente do que a intuição. A intuição é uma reflexão mais profunda, é uma coisa que você sabe que tá ali, mas não sabe muito bem explicar. Que no caso dela vem muito pelos sonhos, né? Que seria um dos canais também. Tem outras formas, mas no caso dela, esse canal é o sonho. E que é interessante também, porque se a gente começa a se debruçar sobre os nossos sonhos, a gente começa a perceber que ele tem mensagens e caminhos nos orientando para frente, né? Para esse desenvolver, para esse avançar. Olha, e aproveitando isso que você falou dos sonhos como um caminho, eu me recordei de uma outra discussão com outros colegas da psicologia que eu tive semana passada. A gente lendo uma obra do Jung, Psicologia do Inconsciente, o Jung fala lá que os sonhos, naquela época, ele escreveu, acho que em 1916, esse livro, a primeira edição dele, e aí ele escrevendo assim, relatando, né, que os sonhos na época que ele vivia nunca foram tão desvalorizados como na situação. E eu penso o que ele pensaria disso hoje, porque os sonhos hoje, quando a gente leva isso pro paciente que nunca teve contato com isso no consultório, ou conta isso para as pessoas que a gente tem contato, as pessoas acham que é uma coisa muito mágica, ou mística, ou se assustam. Mas os sonhos nada mais são do que essa ponte com esse outro mundo que a gente fica desconectado na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então não é nada mágico, místico, misterioso. É uma parte sua que está desconectada de você. Aí você pode escolher se conectar, começar a entender um pouco mais dessa comunicação inconsciente, intuitiva, ou não, você pode escolher deixar isso de lado e ver o que vai dar. Penélope escolheu escutar. É sempre uma questão de escolha, né? O mito todo de Penélope tá falando de escolha. É escolha, o que é que você escolhe? Exato, veja bem, no começo da vida dela, no começo da vida não, né? No começo da vida jovem, ela pôde escolher continuar onde estava com o pai ou ir viver com o marido. E ela faz essa escolha. E ela persiste nessa escolha quando o marido vai embora. Mas não necessariamente, lembrando, a gente não precisa ficar pensando só isso, né? A gente pode pensar sim, que ela escolheu estar ao lado do parceiro, ser fiel a ele, mas também ser fiel a ela. Outra questão, acho válido a gente conversar também, Lid, agora que a gente já está aqui caminhando para um desenrolar mais final desse episódio, a gente reforçar a importância da espera ativa. Que ela não ficou esperando passivamente, não deixou a sua vida na mão dos outros, porque existem situações na vida da gente que a gente não consegue fazer muita coisa mesmo. Não tem que fazer. Por mais que se queira, não dá para fazer muita coisa. Só que nesse caminho, a gente pode entregar nossas escolhas para outras pessoas tomarem por nós. E aí pode ser perigoso. E não é isso que ela faz. Ela espera, ok, vou ter que aguardar, mas vai ser do meu jeito, então. Então, a gente pode associar essa espera dela com uma espera como uma gestação, né? Na gestação, a mãe ele tá gestando a criança e ela tá esperando. Não tem o que fazer. Ela tem que esperar a criança ficar pronta. Mas pode parecer que não tá nada acontecendo, mas internamente tem muita transformação acontecendo. Aliás, transformação acontecendo o tempo inteiro, né, Lid? Muita transformação. E tem esse esperar, né? Essa espera ativa. Porque enquanto a criança tá ali sendo formada no ventre, a mãe tá ali preparando para a chegada desse filho, dessa filha, né? Então tem essa espera ativa. Tem essa espera de ir para as consultas, tem a espera de planejar o quarto, de preparar o enxoval, fazer as festas que normalmente fazem, né, nesse período de gestação. É essa espera ativa que a gente está falando, né? Você pode esperar, mas enquanto você espera, você produz. Enquanto você espera, você está movimentando. É sempre preciso a gente pensar
que existe tempo de plantar e tempo de colher. O tempo de colher é aquilo que todo mundo vai ver os seus resultados, você vai ver as evoluções, mas o tempo de plantio é mais silencioso, é dentro da terra, é cuidando daquilo que ainda não brotou. Ele é necessário também. E é muito importante, porque sem ele não dá para colher. Então, às vezes, o tempo de plantio, o tempo de espera, se a pessoa for uma pessoa muito ansiosa, ela pode não perceber que ela está fazendo alguma coisa esperando. A ansiedade mina um pouco desse processo do esperar, né? Não tenho paciência. Mas muitas vezes não tem o que você fazer, você pode não ter paciência. Você vai sofrer por não ter paciência por estar ansioso. Mas você vai ter que esperar, de qualquer forma. Vamos voltar para a história da Penélope. Ela poderia ter tentado contestar a cultura local ali de outras maneiras. Mas seria muito sofrido. Ela não conseguiria. Não é nem assim, provavelmente não. Ela não conseguiria. E ela ia sofrer demais. Ia ser muito desgastante. Então ela escolheu um outro caminho que ela conseguiu o que ela queria. Mas ela conseguiu com paciência, com inteligência e com calma. Porque precisa ter muita calma, né? Pra afiar de dia e desmanchar à noite. Então, assim, calma, paciência, é algo que fica muito evidente nesse mito de Penélope. E ela não podia tecer também de qualquer jeito, porque se ela afiasse lá a mortalha de qualquer jeito, né, essa paciência meio impaciente, as pessoas iriam perceber. Então, ela tinha que fazer tudo muito bem feito de dia e de noite destruir tudo aquilo. É uma analogia também, porque a gente pode pensar em dia e noite, né? Na noite, na escuridão, no momento de introspecção, é que a desconstrução acontece. Para no dia seguinte, novas possibilidades aparecerem. É o esperar, né? É o esperar e o esperar gostando daquilo, estando entregue para aquilo. Porque como você falou, ela tecia e fazia bem feito. Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas de qualquer jeito, só porque eu tô esperando mesmo, eu vou fazer aqui. E o dela não foi isso. Houve uma entrega nesse fazer, né? Nessa espera. Não adianta ir só jogando as sementes assim, no terreno baldio e achar que vai crescer. Não, tem que limpar o terreno, tem que cuidar da terra, cavar as covas direitinho para colocar as sementes, ir lá todo dia, regar, cuidar das pragas. Não é fácil, é realmente, como a nossa ouvinte querida falou, é uma odisseia essa vida, viu? É a vida, né? É a própria vida. É a vida e, como diz o poeta, é bonita e é bonita, mas é difícil. É difícil, mas é pra pensar também. Quem sabe você que está aí nos escutando já começa a surgir uma semente aí pra fazer diferente, né? Daquilo que você vem fazendo em relação ao tempo de espera e a paciência que é necessária para a vida. E vale pensar, né? O que você que está escutando está disposto a desconstruir para ter o que você deseja, para ter o que você precisa. Cerramos, né, Lídia? Cerramos, né? Vamos Não tem ficando. Nem como falar, já falamos o necessário. Só um recado importantíssimo. Semana que vem, no nosso próximo Papo de Psi, nós vamos falar de uma maneira, um método, uma possibilidade de reconexão com esse lado aí que às vezes fica abandonado. É um momento de encontro. Então vamos falar sobre uma abordagem muito interessante com uma convidada especial. A gente ainda não vai contar para vocês, a gente vai deixar no suspense, mas vou dar a dica. Tem a ver com a imagem que a gente tem de nós mesmos. E mais, a imagem que o outro faz da gente nem sempre é a que a gente tem da gente. Ai, que vontade de contar, mas ainda não posso, né, Lid? Vamos guardar, né? Vamos deixar trabalhar a paciência. Aprender a esperar. Para você que nos escutou até aqui, uma ótima semana e até o próximo Papo de Psi. Um grande abraço e até mais!
se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @papodepsipodcast. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar, de onde estiver e quando quiser.